Olá a todos! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão sobre a poesia modernista da segunda geração. Essa moça aí se chama Cecília Meirelles, né? Temos a data do nascimento dela aí, nasceu em 1901, observe, no Rio de Janeiro, vai morrer em 1964. Não foi uma vida tão longa assim, né? Mas foi muito produtiva. É, é uma das poucas poetisas de destaque na nossa literatura, tem uma poesia extremamente feminina, apreciada até hoje, com muita delicadeza, muita sutileza, embora não tenha escrito diretamente para as mulheres, né? Mas nós acabamos nos identificando com a produção literária dela. Teve muito cuidado, inclusive, em produzir para crianças, até conteúdo de caráter histórico, como nós vamos ver na sequência. Ela teve uma vida bem difícil. Tem alguém que tinha motivos para ser uma pessoa amargurada, triste, seria Cecília Meirelles. Porém, não foi assim que aconteceu. Vamos saber mais sobre ela. Aqui nós temos um texto sobre ela mesma, comentando sobre sua vida, suas características. Observe. Nunca me esforcei por ganhar, nem me espantei por perder. A noção ou sentimento de transitoriedade de tudo é o fundamento de minha personalidade. Minha infância de menina sozinha deu-me duas coisas que parecem negativas e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. É a resiliência, né? A pessoa que se conforma e se adapta de acordo com a realidade. Vamos já conhecer essa realidade. Mais um texto da Cecília, motivada por um certo período da história nacional. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Vamos saber mais sobre ela? Já sabemos que ela viveu de 1901 a 1964. Ela foi, ao longo da sua vida, poetisa, professora, jornalista e também pintora. Realmente uma mulher de grande sensibilidade. Solidão é uma marca da vida da Cecília Meirelles. Desde cedo ela teve grandes perdas, como a gente viu no texto anterior, no slide anterior. Ela nunca se espantou por perder, ela sabia que a perda fazia parte da vida, porque ela experimentou isso desde cedo. Seu pai morreu quando a mãe ainda estava grávida, ela não chegou a conhecer o pai. A mãe, infelizmente, falece quando ela tem apenas 3 anos de idade, então são perdas significativas ainda com uma idade tão pequena. Dos 4 filhos que o casal teve, ela foi a única que sobreviveu, então ela também não teve irmãos. E foi criada por sua avó materna, que posteriormente também veio a falecer. Então, essa infância foi uma infância solitária, uma infância em casa, com uma idosa que tinha receio de que algo lhe acontecesse, então ela ficava bastante tempo em casa, na companhia de livros. Então era uma menina que ficava bem quieta, mas como a gente viu ela mesma, né, comentar anteriormente, isso para ela não era ruim. Ela estreou literariamente aos 18 anos de idade, em 1919, quando ela publicou um livro de 17 sonetos chamados Espectros. Essa é uma marca dela, ela tem excelente sonetista, mas ela não escreve apenas sonetos. Em 1922, ela já havia participado do grupo da revista Festa, mas chegou a participar da Semana de Arte Moderna e tal? Não, tá? Nesse período ainda não. Ela se casou com um artista plástico português chamado Fernando Correia Dias, com quem ela teve 3 filhas, né? Um universo bem feminino. Porém, posteriormente ela acaba tendo mais essa perda. Ela fica viúva porque o seu marido suicida-se em 1936. Posteriormente, ela vai se casar com o engenheiro Heitor Silva Grilo, né? 4 anos depois. Ela estudou literatura, estudou música, folclore e teoria educacional. Como ela trabalhava com crianças, ela estudava bastante como melhorar, essa era uma preocupação dela, certo? Melhorar a educação nacional. Ela colaborou na imprensa também, escrevendo basicamente sobre o próprio folclore, sobre o qual ela era especialista, e atuou como jornalista em 1930 e 31, sendo que ela normalmente publicava artigos voltados para os problemas na educação. Como a gente viu, isso era uma área de interesse para ela. Ela fundou em 1934
a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. Então, ela observou que não existia uma biblioteca voltada para as crianças, para incentivar a leitura. Inclusive, ela passa a escrever várias obras infantis. Nós temos poemas famosíssimos como Isto, Aquilo, que é um dos mais famosos da literatura nacional, justamente nessa fase, né, dessa preocupação dela de incentivar a leitura, a produção poética para as crianças. Ela foi professora também para os maiores nas universidades. Ela dava aula sobre literatura tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, por onde ela viveu por um tempo dando curso sobre literatura brasileira. A literatura também vai proporcionar para ela, não só a literatura, como folclore também, a educação, vai proporcionar para ela muitas viagens para congressos que tratavam basicamente sobre esses assuntos, literatura, educação e folclore. Ela fazia conferências, dava palestras pelos Estados Unidos, pela Europa, pela Ásia, pela África. Então, ela teve a possibilidade de conhecer o mundo graças à sua educação, né, à sua cultura. Quais são então as características da obra poética de Cecília Meirelles? Vamos lá dar uma olhada? Como eu disse para vocês, ela é uma poetisa de extrema sensibilidade, uma sonoridade muito agradável nos poemas, ainda que ela não use sempre as rimas, né? Essa musicalidade vem da seleção de repertório, da sonoridade das próprias palavras, da combinação dessas palavras, né? Então é um trabalho de produção, de construção de texto muito interessante. E os poemas dela acabam agradando leitores de várias idades, como a gente viu, ela escreveu tanto para crianças quanto para adultos. Porém, como ela não segue uma característica, ela não participou de grupos, nem defendeu ideias, e a temática dela é variada, nós temos uma certa dificuldade de classificar a obra dela. Tem gente que acha que ela tem características ainda simbolistas, né, um simbolismo tardio. A questão da religiosidade também é forte em alguns momentos, tem questão social em outro, reflexivas em outro. Então, é difícil a gente dar um rótulo para a poesia de Cecília Meirelles. É singular, tá? Nós não temos outra obra para comparar. Dentro do período em que ela escreveu, que era o auge do modernismo, ela teve muita influência dos movimentos, das características do movimento literário simbolista, tá? Por isso alguns classificam ela como simbolista, um simbolismo tardio. Quais eram suas características? Em muitos poemas nós temos aquela atmosfera de sonho, de fantasia, de solidão, aquelas figuras, aquelas imagens, muitas vezes causando uma certa dificuldade, inclusive na interpretação de texto. Mas ambientes etéreos, parecem ambientes de sonho, fora da realidade, um distanciamento do real. Também segue a vertente espiritualista quando ela faz essa busca à religiosidade, à espiritualidade. Não só ela, como outros autores do período também fizeram isso. Como vimos na aula sobre as características, muitas vezes devido ao contexto social da época, as crises existenciais motivadas pelo período entre guerras, pelas crises econômicas. Então, aquele contexto conturbado naturalmente fazia os autores se desviarem para essa vertente espiritualista. A obra dela tem um caráter muito intimista e introspectivo, ou seja, nós vamos falar basicamente sobre emoções e sentimentos para o eu interior, para dentro do eu lírico. Como é que ele se sente, como é que ele pensa sobre esse mundo. É esse tipo de assunto que vai estar expresso nas obras poéticas de Cecília. Os versos dela costumam ser curtos, né? Não temos versos longos, como acontecia com Manuel Bandeira. O próprio Carlos Drummond de Andrade vai fazer essas experiências, versos longuíssimos mesclados com versos mais curtos. Não vai ser essa a característica da Cecília, mas com muita delicadeza e musicalidade. São sons agradabilíssimos dentro do texto, uma seleção de vocabulário muito elegante. Quais são os temas sobre os quais ela mais fala? São as reflexões sobre a transitoriedade da vida, que foi algo que ela aprendeu muito rapidamente, né? Nada dura para sempre, nem a alegria, nem a tristeza, nem a gente. Então ela percebe essa passagem do tempo e tem essa consciência de que nada dura para sempre, e aceita com muita naturalidade, certo? Costuma falar, inclusive, sobre a morte, a solidão, né? Questões filosóficas existenciais. Mostra também muitas associações entre o eu lírico e
elementos da natureza, a presença, por exemplo, do vento é uma característica marcante, né? Aquele vento que traz mudanças, que mexe tudo, que pode vir suave ou turbulento, né? Dependendo, inclusive, dessas associações que o ser humano vai fazer com os elementos naturais. Então, consciência dessa passagem do tempo, né? Que já não é nova, lembra-se dos. Você estudar na primeira série, os Árcades já falavam sobre isso. Tempus fugit, na expressão latina, né? O tempo foge, passa rápido demais. Muitas vezes há um aparecer na obra dela metáforas do etéreo, que é aquilo que eleva o espírito, que é celestial, que é sublime, delicado, que está na meta-realidade, tá? Fora desse ambiente apenas real e concreto, são emoções, sentimentos elevados, estados de espírito de ausência da realidade, típico dos simbolistas. Ela discute os grandes S's da vida, né? Os grandes eixos da vida, que são as frustrações, os sonhos distraídos, o futuro duvidoso e a morte. Mas lembrem-se, ela trata de todas esses sonhos destruídos, essas frustrações, esses males, não como algo que vá nos destruir, como algo terrível, não são tratados como os males, algo negativo. Para ela era uma parte necessária, a gente tem que passar por isso, e é inevitável dentro da vida. Muitas vezes vai trazer aquele sentimento de conformação e de persistência, de prosseguir apesar das dificuldades. As questões sociais também vão ser abordadas na obra dela, notadamente nessa obra chamada Romanceiro da Inconfidência. Após uma viagem que ela faz para Minas Gerais, né, para o interior de Minas Gerais, Ouro Preto, Vila Rica, essas cidades históricas de Minas, ela se encanta não só com a arquitetura local, mas com a história da Inconfidência. Então ela resolve contar a história da Inconfidência em forma de versos. Então, faz ali um apanhado histórico, a leitura que ela fez do que foi a Inconfidência. Vamos ver um poema dela, um dos mais conhecidos se chama Motivo. Temos Cecília Meirelles com um texto metalinguístico. Lembra-se que essa era uma característica da segunda fase, inclusive Drummond também coloca em prática. Desde a primeira já vinha essa tendência. Vamos lá? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Irmã das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Perceberam aí? Esse cantar quer dizer o quê? Compor versos. Ela, enquanto poeta, está dizendo os motivos pelos quais ela escreve. Por que ela escreve? Porque o instante existe, porque este momento, a vida existe e tudo está completo. Pode parecer que não, mas está do jeito que deveria estar. Ela não é alegre nem triste, por isso ela escreve. Ela é poeta, está aqui para expressar aquilo que ela vê no mundo. Observe aí a presença do vento na segunda estrofe, que é uma metáfora sempre presente. Temos também, dentro desse texto, aquela consciência da passagem do tempo e que um dia as coisas vão acabar, como aparece aí na última estrofe. E um dia eu sei que estarei mudo, mais nada. O que é eterno é a asa ritmada, ou seja, o texto dela, o cantar desse poeta vai ser eterno, tanto que estamos estudando aqui. Depois de muita passagem, muito tempo após a sua morte, a asa ritmada dela segue eterna. E ela, embora ela já esteja muda. Mais um texto de Cecília Meirelles se chama Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas.
Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Mais um texto, aí ilustrado, né, com uma senhora já bem vivida, ainda se vendo como uma jovem. É o que acontece com muitos de nós, a gente não se dá conta da passagem do tempo e quando se percebe, já está com as mãos sem forças, já não tem mais aquele vigor, não tem mais aquele rosto bonito, saudável. Infelizmente, não há como se recuperar o tempo que não foi aproveitado. Então, uma reflexão sobre os efeitos da passagem do tempo e o fato de muitas pessoas não saberem lidar com essa passagem, não aproveitarem bem o seu tempo. Outra poesia bem feminina da Cecília, Lua Adversa. Tenho fases, como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da minha vida. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Falando aqui sobre as relações humanas, especialmente as mulheres, né, com suas vicissitudes, suas características muitas vezes contraditórias. Mulher de fases, como já diriam aí mais modernamente os Raimundos, né? Um dia quer estar com ele, outro dia não quer mais, e para a infelicidade dela, quando ela quer, ele não quer e vice-versa. As mulheres são assim, né? A gente muda com o passar do tempo e nem sempre a gente quer as mesmas coisas. Aliás, o ser humano costuma ser assim. Percebem a sonoridade? Muitas vezes não há nem rima. Mas nesse caso até tem lua com rua, vida com escondida, mas nem sempre nós vamos ter essa preocupação com a rima dentro da poesia de Cecília. A sonoridade normalmente vem da seleção do repertório das palavras, certo? Observa aí que não são frases, perdão, não são versos longos, também característico dela. Até a próxima, pessoal. Boa semana e bom estudo. Qualquer dúvida, entre em contato com as professoras.